Muy buenos días, Um amados bom dia, amigos, hermanos, amáveis amigos reunidos e aquí en irmãos, Buenos Aires, reunidos aqui em Buenos Aires, na Es para Argentina. mí un privilegio y Para bendición mim é grande um grande privilégio e estar com também uma ustedes bênção nesta estar com ocasião, vocês nesta ocasião, para compartir com para ustedes compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la em palabra torno de Dios da Palavra de y Deus su e do programa seu programa, correspondiente a este tiempo final. correspondente a este tempo Para final, lo cual quiero leer en San Mateo capítulo para 24, o qual estaremos lendo verso em 3 São Mateus, no y también capítulo 24, San Mateo capítulo versículo 3, 24 e também em verso São Mateus, 30 capítulo 24, versículo en 30 adelante, em donde nos diante, dice, donde nos habla el mismo onde nos Jesucristo, diz, onde nos fala o mesmo Jesus Cristo. aquí preguntan los discípulos a E aqui Jesús os en el discípulos capítulo perguntam 24, a verso Jesus 3, no capítulo dice, 24, versículo estando 3. Jesús sentado en el Diz monte de assim: los olivos, Estando Jesus los sentado no Monte das discípulos se le Oliveiras, acercaron aparte, os discípulos se aproximaram em diciendo, particular, dinos, dizendo-lhe: ¿cuándo serán estas Diga-nos, cosas? ¿Y qué quando señal serão habrá estas de tu coisas? venida E y qual del sinal fin haverá da tua del vinda siglo? e do fim do século? En San Mateo 24, verso E no 30 livro en de São adelante Mateus dice, 24, versículo entonces 30 em aparecerá la diante, señal diz del assim: Hijo del Hombre en el cielo. Então Y entonces se aparecerá o lamentarán sinal do todas Filho las do Homem no tribus céu, de la e tierra então todas as y verán tribos da al Hijo del terra se Hombre lamentarão viniendo sobre las e nubes verão del o Filho do cielo Homem vindo con sobre poder as nuvens do y céu, gran com gloria. poder e Y grande enviará sus glória. ángeles con gran voz de trompeta E enviará y seus juntarán a anjos sus com rijo escogidos de clamor los de cuatro trombeta, vientos desde e un extremo reunirá del seus cielo escolhidos dos quatro hasta ventos do el céu, otro. desde uma extremidade De até la a higuera outra. aprended la parábola. Da Cuando ya figueira su rama aprendei a está parábola, tierna y brotan quando seus las ramos já hojas, estão sabéis que el tenros e verano brotam as folhas, está sabei cerca. que o verão está Así próximo. también vosotros, cuando veáis todas Vós estas também, cosas, quando vejam conoced todas que estas está coisas, sabei cerca que a las puertas. já está De próximo cierto os às digo portas. que no pasará esta Em generación verdade vos digo hasta que que esta todo geração não esto passará, acontezca. até que tudo El isto cielo y la aconteça. tierra pasarán, O céu e a pero terra mis passarão, palabras no mas pasarán. as minhas palavras Pero o dia- não hão de passar. Pero del día Porém, o y la dia hora e a hora nadie sabe, ninguém sabe, ni aun los nem os ángeles anjos de do los céu, cielos, sino solo somente mi Padre. meu Pai. Mas Mas los como días foi nos de dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como en los días antes Porque del como nos diluvio dias estaban antes do comiendo y dilúvio bebiendo, estavam casándose y comendo, dándose bebendo, en casando-se, casamiento, dando-se em hasta el día en que casamento, Noé entró até o dia em que en el Noé arca. entrou na y no arca entendieron e não hasta compreenderam que vino el diluvio até que y se veio los o llevó dilúvio a todos. e Así a será todos también os la levou. venida del Assim Hijo. também será a vinda do Filho do Que Dios Homem. bendiga nuestras almas Que con su Deus palabra y abençoe nos as nossas permita almas com a sua palavra e nos entender. permita compreendê-la. Nuestro tema para esta O nosso ocasión es tema la para esta promesa ocasião é del a día promessa postrero, o do sea, la último promesa de dia, Dios ou seja, a para el promessa día de Deus postrero para y o del último día dia postrero. e do Pueden tomar último asiento dia. si tienen la bondad. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. Para la iglesia del Señor Jesucristo, luego del tema de Para la a primera igreja venida de de Cristo y Jesus su obra de Cristo, redención, la cruz del Calvario, e logo do tema da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do en el Calvário, Evangelio de la Gracia, tema contido no Evangelho da Graça e proclamado por estes 2000 anos que transcorreram, proclamado por proclamado por todas as y así nações, dándole la oportunidad dando assim a oportunidade aos seres humanos de que lavem seus pecados no sangue de Cristo e recebam seu Espírito su Santo Espíritu Santo e así desta tengan forma obtenham o novo nascimento. Luego del tema de la Logo primera depois venida do de tema Cristo da y su obra primeira de redención, vinda de Cristo e da sua obra de el redenção, otro tema o outro tema mais mais importante importante para a raça humana, para la raza humana veja,
Temos dois temas bem importantes para a raça humana. E são dois temas, os dois temas mais importantes. A primeira vinda de Cristo e o segundo tema é a segunda vinda de Cristo. E agora, esse é o tema da promessa do último dia, a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos para pagar a cada um, de acordo sejam as suas obras. Assim, Jesus nos disse em São Mateus capítulo 16, versículo do 27 ao 28, e diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um de acordo tenham sido as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Logo, ele tomou a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e subiu com eles a um alto monte, e lá mostrou a eles a visão do que será a vinda do Filho do Homem no último dia. E diz no capítulo 17 de São Mateus, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os levou em particular a um monte alto. E diante deles se transfigurou, e seu rosto se tornou resplandecente como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis aqui lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Se tu quer, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem de luz lhes rodeou. E eis aqui uma voz desde a nuvem que dizia: Eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. En este pasaje tenemos la visión. Nesta passagem, nós temos a visão da segunda vinda de Cristo, com seus anjos, aqui mostrada. Por isso, vejam como continua dizendo aqui. Ele segue dizendo aqui: ao ouvir aquilo, os discípulos se prostraram sobre seus rostos e tiveram grande temor. Então Jesus se aproximou e os tocou e disse: levantai-vos e não temais. E levantando eles seus olhos, a ninguém viram, a não ser a somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus então lhes ordenou, dizendo-lhes: não digam a ninguém a visão. É uma visão lá que Deus lhes está mostrando a eles, porque lá lhes está mostrando aquela visão, a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual se cumprirá no tempo final, o último dia. Na visão, na vinda do Filho do Homem, que é a maior profecia da qual se falou para o último dia, para o tempo final, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esta foi a maior profecia dada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para o último dia. Por isso, até o mesmo Jesus falou, profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia. E agora, ele disse a eles: não digam nada a ninguém da visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então seus discípulos perguntaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio, e não conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam
entenderam que ele lhes falava de João Batista. Por quê? Porque João Batista era o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando-lhe o caminho ao Senhor, preparando-lhe o caminho ao Messias. Ele era o profeta que viria com o espírito e virtude de Elias, ou seja, que o ministério de Elias estaria repetindo-se em outro homem. E esse outro homem foi João Batista. Quando Deus promete enviar de novo um profeta que já tinha enviado no passado, é o ministério que esteve naquele profeta sendo ministrado, operado novamente pelo Espírito Santo em outro homem, em outro profeta. Por isso, João Batista, ainda que literalmente ele não era o profeta Elias, enquanto ao ministério que estava sendo operado pelo Espírito Santo nele, esse era o ministério de Elias se repetindo por terceira ocasião. A primeira ocasião foi em Elias o Tisbita. A segunda ocasião foi esse ministério esteve manifestado na terra entre o povo hebreu, e foi Eliseu em uma dupla porção. E por terceira vez esteve manifestado na terra entre o povo hebreu, em João Batista, preparando-lhe o caminho ao Senhor. E a quarta ocasião em que esse ministério esteve manifestado na terra foi no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E na quinta ocasião em que esse ministério estará na terra manifestado é na manifestação das duas oliveiras. Uma das duas oliveiras é Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado de novo, novamente na terra. E o outro das duas oliveiras é Moisés, ou seja, que os ministérios de Moisés e Elias estarão novamente manifestados aqui na terra. E agora, é para o último dia, o tempo final, em que estes ministérios estarão aqui na terra, sendo manifestados pelo Espírito Santo. E agora, veremos como serão manifestados esses ministérios para que assim conheçamos as promessas feitas por Cristo, por Deus, para o último dia. Porque na maior promessa, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, estão contidas todas as demais promessas correspondentes ao último dia. Agora vamos ver o que será Elias manifestado em sua quinta manifestação, como uma das duas oliveiras. O reverendo William Branham disse na mensagem dos selos, na página de perguntas e respostas, na página 399 do livro dos selos, na pergunta número 11, a qual fazem a ele, e diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? E a resposta foi: eu tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito, porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. O que será o ministério de Elias? Elias vindo por quinta vez, como uma das duas oliveiras, no último dia, no tempo final. O que será? Ele, um homem ungido com esse espírito ministerial, um homem no qual estará o Espírito Santo, ungindo com esse ministério de Elias por quinta ocasião. E será um homem deste tempo. Isso é o que o reverendo William Branham diz, no qual estava o Espírito Santo operando, ministrando o ministério de Elias por quarta ocasião. E agora ele está falando como será ministrado, operado por quinta ocasião, o ministério de Elias. E será um homem ungido com esse espírito ministerial, um homem deste tempo. Agora podemos ver o que é a venida. Agora podemos ver o que é a vinda ou a promessa de Deus, enviar um profeta que já o enviou no passado. Veio, teve seu ministério, e quando Deus novamente o promete, é o ministério daquele profeta em outro homem, em outro profeta.
E agora, na página 449 do livro dos Selos, também diz: o único espírito que esteve sobre a terra que eu saiba teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada mais que o espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. Agora vejam, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo no profeta Elias foi o que ministrou aquele ministério e é o que opera os ministérios nos profetas. Estando o Espírito de Cristo, o Espírito Santo em um mensageiro de Deus, ele pode operar o ministério que ele tenha prometido para esse tempo. E agora, quais são os 3 grandes mistérios prometidos para o último dia? São o ministério de Elias por quinta ocasião, o ministério de Moisés por segunda ocasião e o ministério de Jesus por segunda ocasião. Esses são os 3 personagens principais que Deus prometeu para o último dia. Seus ministérios novamente estarão nesta terra. Agora vamos ver o que o reverendo William Branham nos disse a respeito de Elias. No livro de citações, na página 41, nos fala a respeito de Elias. Versículo 330. Diz assim, está falando do anjo do Senhor, Jesus Cristo. E isto significou por seu anjo, ou seja, revelou a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, porém sabemos que era um profeta, ou seja, esse anjo que revelou a João, o apóstolo, o livro do Apocalipse, é um profeta. Porque a Bíblia em seguida diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar das coisas que hão de acontecer em breve. Logo, podemos ver quando João começou a adorar ao anjo. O anjo disse: olha, não faças. Apocalipse, capítulo 22, versículo do 7 ao 10. E ele disse: porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Poderia ter sido Elias. Poderia ter sido um dos profetas, ou seja, algum dos profetas. João era um apóstolo, mas aquele profeta foi enviado, ou seja, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. E sendo João um apóstolo, vejam a natureza das suas demais epístolas, ou seja, as demais epístolas de João. Isto prova que João não o escreveu, ou seja, prova que João não escreveu o Apocalipse, mas foi uma revelação que a ele foi enviada através do anjo do Senhor, Jesus Cristo. Somente João o apóstolo foi o escriba, o que escreveu, mas a revelação não era de João, mas do anjo de Jesus Cristo, a qual a recebeu de Jesus Cristo para a dar ao apóstolo São João e a deu em símbolos. Mas aqueles símbolos têm um significado. Esse Deus, assim como lhe enviou seu anjo ao apóstolo São João para lhe dar a revelação do Apocalipse em forma simbólica, se o envia a nós para nos dar a conhecer o significado desses símbolos, então entenderemos realmente o livro do Apocalipse. Agora diz assim, porque não tem a natureza de João, ou seja, esta maneira de falar, de expressar o que está no livro do Apocalipse, não é a forma, a maneira
que João utiliza em suas cartas. Portanto, esta é a natureza de outra pessoa, a forma de expressão de outra pessoa, não do apóstolo São João. João somente escrevia o que o anjo lhe mostrava. Diz assim: tome 1 de João e 2 de João, etc. Pegue 1 de João, 2 de João e 3 e etc. E leiam e olhe a natureza disto. Logo veja a natureza disto. Ou seja, olhe a natureza logo do Apocalipse, a forma em que está expressado toda esta revelação apocalíptica. João era um escritor e um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. E o que é um espírito de profeta? Já no livro do Apocalipse verão vocês o que nos diz aqui. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e são verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Quem é? O Deus dos espíritos dos profetas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E o que vem? Mostrando as coisas que devem acontecer quando Deus envia o espírito de profeta. O que ele vem fazendo? Mostrando as coisas que hão de acontecer. Sempre que Deus enviou um profeta para a terra, era um espírito de profeta vindo em carne humana entre a raça humana. Para poder ter seu ministério aqui na terra, entre o povo, ele tem que vir em carne humana. Agora, um espírito de profeta é um corpo teofânico da sexta dimensão. E este anjo do Senhor, Jesus Cristo, ainda vejam vocês, aqui, quando ele dá a revelação do Apocalipse ao apóstolo São João, ele está ainda em corpo teofânico, é um profeta. Porém, lembrem-se que isto foi próximo a 2000 anos atrás, e agora ele dá a revelação do Apocalipse a João desta forma simbólica. Agora, João foi transportado, assim nos diz, ao dia do Senhor, e foi transportado em espírito. E agora, João, também estando em espírito, recebe a revelação deste espírito de profeta. E lembrem-se, quando se fala de duas pessoas estando em espírito, João estava em espírito no anjo, e o anjo do Senhor, Jesus Cristo, estando também em espírito. Isso é, estando em seus corpos teofânicos, que são corpos parecidos aos nossos corpos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E é daí que vem os espíritos dos profetas. Agora vamos continuar lendo o que vem na sequência. Diz assim: mas este é um espírito de profeta, é inteiramente uma pessoa diferente a João, o apóstolo. Agora vamos ver o que também nos é dito na página 301 e 302. O que o reverendo William Branham diz a respeito desse anjo. Diz assim: notem bem, no tempo quando Deus livraria ao mundo antes do dilúvio, ele enviou uma águia. Lembrem-se, os profetas são representados em águias, como também Deus é representado em águia, em uma águia. E Deus também representa o seu povo em águias. Por isso, quando libertou ao povo hebreu, diz que ele os tomou, os levou em asas de águia. E agora, cada profeta que Deus envia é uma águia. Ele também nos fala dos crentes e diz que
eles levantarão suas asas como águias. E diz que eles correrão e voarão e não se cansarão. E agora serão rejuvenescidos como a águia. E isto é um tipo e modelo da ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos jovenzinhos, imortais, incorruptíveis e glorificados. E a nossa transformação, onde rejuvenesceremos como águia, obtendo um corpo eterno, novo e eterno, e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, e voaremos e iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando Deus decidiu livrar a Israel, Ele também lhes enviou uma águia. Quem foi essa águia? Moisés. Você não acredita que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda ele não podia ser, ela não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas sabia você que aquele mensageiro era um profeta, o crente? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora, vamos ver o que João viu. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que tinha ouvido e visto, me prostrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E o anjo me disse: olha, que não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro receberá adoração, porque eu sou conservo teu e com teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, do 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e a palavra de Deus. Cuidado. Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia que nós temos veio através de homens ungidos com o Espírito de Deus, por profetas enviados por Deus em diversos tempos. E agora vamos ver o que nos diz na página 326. Lembrem-se o que nos disse o reverendo William Branham no livro de Citas, que podia ser Elias ou algum dos profetas. E agora? Quais são os profetas prometidos para vir no último dia? Elias, isso é, em sua quinta manifestação. Moisés, isso é, em sua segunda manifestação. E Jesus, esses são os três grandes ministérios prometidos para ser manifestados no último dia. E agora? Vamos ver o que diz na página 326 do livro dos selos. Moisés era a mesma pessoa. Encontramos o mesmo no Apocalipse 22, versículo 8. Encontramos em Apocalipse 22, versos 8 a Moisés. Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo no Apocalipse 22, 8. E agora, podemos ter um quadro bem esclarecido do que é a promessa divina para quando Deus envia ou promete enviar um profeta que já veio do passado. Ele envia esse ministério que esteve naquele profeta, o envia de novo em outro homem. E porquanto é o ministério que esteve naquele profeta sendo ministrado novamente pelo mesmo Espírito de Deus que estava naquele profeta, sendo operado, ministrado em outro homem. O ministério é chamado do nome daquele profeta primeiro, porém o véu de carne é chamado do nome que lhe colocaram seus pais, porque vai mudando de véu de carne e, portanto, vai mudando de nome, porque leva o nome, ele tem um nome que os pais lhe colocaram a este véu de carne. E agora, vamos ver
enquanto a promessa do último dia, na promessa do último dia, da vinda do Filho do Homem, com seus anjos, e estão resumidas todas as demais promessas correspondentes ao último dia, ou seja, aí se resumem todas. E agora, vamos ver algumas das promessas para o último dia. A vinda do Filho do Homem, os anjos do Filho do Homem, a grande voz de trombeta, os escolhidos sendo recolhidos, o fim do século, o último dia, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação, a nossa transformação dos que estamos vivos, o rapto ou arrebatamento dos filhos ou filhas de Deus, ou seja, da igreja de Jesus Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, lugar aonde iremos quando sejamos transformados, os que estamos vivos, e ressuscitados, os mortos em Cristo e raptados, ou seja, arrebatados ao céu e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa do nosso Pai Celestial. E também há outras promessas, por exemplo, o reino milenial de Cristo também, e um sinnúmero de promessas mais que estão assinaladas, designadas, para se cumprir no último dia. E o último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que é um salmo do profeta Moisés. E os últimos dias, pois são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, assim como os últimos dias da semana são o 5º dia, 6º dia e 7º dia, os quais são quinta, sexta e sábado. E agora, os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Porém, desde os dias de Jesus até aqui, já está se vivendo, ou seja, estiveram se vivendo nos últimos dias, ou seja, nos últimos milênios, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. Portanto, começaram os últimos dias. Por isso, Deus falou através do seu Filho, quando? Nos últimos dias. Assim São Paulo disse em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Vejam. Aí mesmo diz de forma bem clara, e ao dizer isto, ainda que já transcorreram, se passaram 2000 anos de Cristo até aqui, Paulo não estava enganado, ele estava correto, porque os últimos dias são os últimos milênios para os seres humanos. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas formas, em outro tempo, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quando diz que Deus falou por seu Filho, por Jesus Cristo, diz, nestes últimos dias, e já faz 2000 anos aproximadamente que Cristo esteve aqui, em carne humana, e Deus esteve em Cristo em toda a sua plenitude, manifestado, falando através dele, assim como fala através dos demais profetas, agora estava falando através de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, nesta plena manifestação de Deus em Jesus, através de quem constituiu o herdeiro de tudo e através de quem, para si próprio, criou o universo. São Pedro também, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo do 14 ao 20, nos diz que Deus prometeu derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne para os últimos dias, e lhes mostra a eles que o que eles receberam é o Espírito Santo, tal e como Deus o prometeu, para derramar sobre toda a carne do seu Espírito. Isto é, sobre toda a carne que se arrependa dos seus pecados e recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo.
para essas pessoas é o Espírito Santo, é uma promessa de Deus. E essa promessa é para os últimos dias que começaram com o quinto milênio, porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos. E por isso, desde os dias dos apóstolos, Deus esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, os quais receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e ainda continua derramando do seu Espírito Santo, porque ainda estamos nos últimos dias. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Mas se deixarmos o calendário tal e como está, pois somente falta um ano com 9 meses e alguns dias para concluir o sexto milênio e, portanto, terminar o segundo dos últimos dias e começar o terceiro dos últimos dias. E o terceiro dos últimos dias é o último dos últimos dias. É o último dia do qual Cristo falou quando disse: e eu ressuscitarei. E eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, no sétimo milênio de Adão até aqui, ou terceiro milênio de Adão, de Cristo até aqui. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa de Deus e nos perguntamos se terá Deus se atrasado no calendário e se não se atrasou o calendário para Deus. Já estamos no último dia, no último dos últimos dias. Portanto, essas promessas que giram em torno da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, devem se cumprir no último dia, em uma forma progressiva, e estarão se cumprindo assim todas estas promessas. E Cristo disse: vigiai, para que sejais tidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de vir, ou seja, os juízos divinos que hão de cair sobre a terra e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e a vinda do Filho do Homem com seus anjos é o maior evento de todas as promessas que Deus já fez para o último dia. Da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, depende o chamado aos escolhidos com a grande voz de trombeta. Cristo disse: e enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta e reunirá seus escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E da vinda do Filho do Homem com seus anjos depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa dos que estamos vivos. Da vinda do Filho do Homem com seus anjos depende o arrebatamento rápido dos escolhidos para que possam ir à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que tudo depende da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cristo disse no livro de São João, capítulo 14 e versículo 1 em diante, da seguinte forma: não turbe os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, muitos corpos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e preparar lugar para vós, outra vez virei e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu esteja, estejais vós também. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Então Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vai. Como, pois, podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim.
como para el día postrero, Agora vejam lo que como para o último los dia, creyentes en Jesucristo o necesitan que es os crentes la em venida Jesus del Cristo Hijo del precisam Hombre é com da seus anjos, vinda do Filho do Homem, para com seus anjos, llamar y juntar para a todos sus chamar, escogidos reunir con la a gran todos voz os de seus trompeta escolhidos del com a grande evangelio voz de del trombeta reino, do Evangelho do Reino, que gira alrededor a de la qual gira venida em del Hijo del torno da Hombre con vinda sus do ángeles, Filho do gira Homem, alrededor de com la seus segunda venida de anjos, Cristo, gira em torno da segunda para vinda de assim Cristo, para, ser desta llamados y forma, juntados todos los serem escogidos de Dios chamados, reunidos, preparados para ser todos os filhos transformados de Deus e serem en el día preparados posterior, o sea, para en serem el transformados no último dia, milenio. ou seja, Ahora, ¿en no qué año sétimo ocurrirá la milênio. resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos? E agora, No sabemos. em qual ano ocorrerá a Pero quando ressurreição ocorra dos a mortos em ressurreição dos Cristo mortos em e a Cristo, transformação poderá nossa usted dos ver el cristãos calendario vivos? e dizer, Nós não aqui sabemos, está. mas quando ocorrer a Aqui está ressurreição el dos año mortos em Cristo, donde você ellos poderá han ver no calendário, então dizer, E aqui saber está, que quando aqui los está veamos o a ellos ano onde ressuscitados, eles porque ressuscitaram, nos van a aparecer, e saber que nosotros quando os seremos vejamos e a poderá ver el eles calendario de nuevo y ressuscitados, decir, porque y la transformación eles mía, nos miren aparecerão, en este então año seremos está- transformados. E poderá Miren ver el o año. calendário E novamente poderão ver dizer, ele também. e a transformação, a minha transformação, E luego vejam se onde poderá é, mirar al espejo. neste ano que está Es aqui, decir, vejam o ano, el que e tenía poderá por lo ver menos 80 mais años, também. decir, y lo que Cristo dijo, que nos daría E un nuevo também cuerpo, poderão ver o mês também. y que será un E cuerpo logo então mortal se colocarão incorruptible, a olhar un no cuerpo espelho e glorificado, dizer un cuerpo o jovencito. que tinha pelo menos 80 anos, dizer, e o que Cristo disse que nos E lo daria que um não corpo sabem, novo, um novo lo que corpo, não e que conhecem será um corpo esta imortal, promessa, incorruptível, um corpo glorificado, um corpo não poderão jovenzinho, compreender. é uma realidade. ¿Cómo? E os que não sabem, Como os o que abuelito não creyente. conhecem esta promessa, não poderão ser compreender um jovenzinho. como seu Pero é vovozinho uma crente promessa. veio a ser um jovenzinho. Mas é uma promessa divina. Las canas irán, E os cabelos brancos las arrugas irão, también, as rugas y também. todos seremos E jovencitos, todos seremos representando de jovenzinhos, 18 representando a 21 de años de 18 edad. a 21 anos de idade. Y es en un cuerpo E é em um corpo imortal, incorruptível incorruptível e glorificado e igual glorificado igual ao ao corpo corpo do do nosso nosso amado amado Senhor, Senhor Jesus Cristo. Jesucristo. Ahora podemos ver lo Podemos ver importante que agora es o conocer la promesa importante que é del día postrero. conhecer Porque a en el promessa do cumplimiento de la último promesa del día dia, postrero porque no vienen cumprimento da todas las promessa do bendiciones que último Cristo ha dia, prometido para su vem iglesia, todas as para los bênçãos creyentes de Cristo, en el que estarán que Cristo viviendo prometeu para a sua en el igreja, día postrero, para os crentes y para nele los que que estão vivieron en vivendo edades no pasadas. último dia. Ahí viene E la para os que promesa viveram nas para eras la resurrección passadas, de los aí muertos vem en a Cristo. promessa para a ressurreição Agora, dos mortos em Cristo. Para poder comprender todas estas E agora, cosas para que deben também suceder en este compreendermos tiempo todas final, estas coisas que e devem conhecer acontecer neste tempo final, perfeitamente a e promessa conhecermos del dia perfeitamente a promessa do último Cristo dia, nos disse, Cristo nos "Sube disse, acá, sobe aqui e e eu te mostrarei as las coisas cosas que que acontecerão han de suceder depois después destas. de estas. Y ahora, ¿dónde vamos E a agora, subir? onde subiremos? Tenemos que subir a la etapa Subiremos à etapa que corresponde à Igreja de Jesus Cristo no último dia. La iglesia de Jesucristo ha ido creciendo. A igreja etapa en de etapa. Jesus Cristo foi Comenzó en la crescendo tierra de etapa em Israel, aquí etapa. abajo, en esta Começou rayita na pequeña, terra de y Israel, luego pasó a aqui Asia Menor, abaixo, medio del ministerio de São Paulo, nesse risquinho pequeno. e aí E logo foram passou para a chamados Ásia os Menor escolhidos de seu através do tempo, ministério de São e luego Paulo. continuou E crescendo a igreja de aí Jesucristo, foram passou chamados os a escolhidos do Europa, seu donde tempo tuvo e 5 logo etapas, continuou crescendo. e aí cresceu A igreja vai de crescendo Jesus por Cristo e monte. passou a Europa, E, à medida onde que teve vai 5 etapas. recebendo E aí cresceu mais. E los ela vai hijos crescendo de Dios, como uma la montanha. iglesia de E Jesucristo à medida que vai, crescendo, vai assim como recebendo uma os família. filhos e filhas de Deus, Quando se casa a igreja de uma Jesus pareja, Cristo vai crescendo. al año, 2 años, Assim como crecen porque ya tienen el quando, primer assim hijo como o hija, uma família, y luego quando um al casal se segundo, casa, tercer año, ao le ano llega ou el segundo 2 hijo anos o hija, crescem y va porque creciendo, já creció tem la o familia, primeiro filho y así ou va filha creciendo, e logo e ao algunas crescem segundo, tanto terceiro ano, que eles chegam ao llegan a segundo la filho ou docena, filha e algunos e então vai passam de la crescendo. docena. Cresceu a família e assim vai entonces, crescendo e ya tienen algumas una familia crescem grande tanto que chegam la a uma cual al dúzia. principio, pues, E dura alguns para passam de uma dúzia, e então Pero já después tem que uma ya família están grande. levantados,
a qual ao princípio, pois, é dura para se levantar, mas depois que já estão levantados, se os ensinaram bem e são bons de coração, depois serão uma ajuda para seus pais. Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo desta forma, à medida que Deus foi realizando as suas diversas etapas e enviando seus diversos mensageiros. Logo veio a etapa da América do Norte, onde ele enviou o reverendo William Branham para a sétima era da Igreja Gentia, e veio a ser também o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias. Ele não era Elias literalmente, mas o ministério de Elias estava no reverendo William Branham, operando, ministrando pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que o operou em Elias o Tisbita, o operou em Eliseu e também o operou, o ministrou em João Batista. E agora o ministrou também no reverendo William Branham, por quarta ocasião, e também o ministrará por quinta ocasião, como das duas oliveiras na era da pedra angular. E agora, para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia seu anjo, mensageiro. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Sempre. Ele enviou, sempre o enviado de Jesus Cristo em cada etapa é o enviado em sua igreja e vem trazendo a mensagem da sua era. E agora, o último enviado para a igreja de Jesus Cristo é enviado na etapa da era da pedra angular, etapa que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Assim que temos o privilégio, o maior privilégio de todas as nações, o privilégio que a era da pedra angular caiu na América Latina e no Caribe. Ele correspondeu ao território latino-americano e caribenho. Assim como com pedras vivas em cada etapa, Cristo esteve construindo o seu templo espiritual, sua igreja, para este tempo final com pedras vivas com seres humanos latino-americanos e caribenhos. Ele está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. E esse é um privilégio tão grande que ainda não podemos compreender em toda a plenitude. Mas ao vermos, através deste diagrama, podemos ver que temos o privilégio, o maior privilégio que possa ter qualquer continente. Deus está entre a sua igreja, na era da pedra angular, no território latino-americano, realizando a obra do último dia, do tempo final, onde chama e reúne a seus escolhidos na era da pedra angular, com grande voz de trombeta, e nos revela os mistérios correspondentes ao último dia, e nos revela todas estas coisas que devem acontecer breve, neste tempo final. E assim nos abre as Escrituras, nos abre todas as profecias correspondentes a este tempo final e nos enche do conhecimento do programa de Deus e nos prepara para sermos transformados e arrebatados aos céus e levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isto é tão importante a promessa do último dia, a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo para o último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus estão prometidos para estar se manifestados aqui na terra. E já temos visto que o ministério de Elias estará manifestado no anjo de Jesus Cristo e o ministério de Moisés também. E também o ministério de Jesus. Mas o anjo de Jesus Cristo, literalmente, não é Elias. Não é literalmente Moisés e não é literalmente o Senhor Jesus Cristo. Ele somente os seus ministérios, os ministérios desses três grandes personagens sendo colocados
pelo Espírito Santo nele. O mesmo Espírito Santo que esteve em Elias o Tisbita, em Moisés e em Jesus, estando no anjo de Jesus Cristo, ele é o que tem todos esses ministérios. E ele os operou. Esses três grandes ministérios, em Moisés, em Elias e em Jesus. E para o último dia, os ministrará em seu anjo mensageiro, e desta forma chamará, reunirá a seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, onde nos reunirá no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, e nos preparará, nos encherá do conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve, e nos preparará para sermos transformados e raptados neste tempo final. Agora veja, Cristo disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E agora, vamos ver através de quem é que ele nos dá a conhecer todas essas coisas. Capítulo 23, versículo 6 diz, do Apocalipse, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. E para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que Cristo disse que nos daria a conhecer. Agora, ele envia seu anjo mensageiro, no qual Jesus Cristo vem em Espírito Santo manifestado, e através do seu anjo mensageiro, ele revela para a sua igreja todas as coisas que devem acontecer em breve. Coloca no coração, na boca do seu mensageiro essa palavra, essa mensagem profética de todas as coisas que devem acontecer em breve. E é falado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo todas estas coisas que devem acontecer. Elas são faladas para a igreja de Jesus Cristo. O que falam os profetas de Deus? As coisas que devem acontecer. Eles vêm profetizando as coisas que devem acontecer. E este livro do Apocalipse, vejam vocês, ele é um livro profético. Ele vem pelo Espírito Santo através de um profeta mensageiro chamado o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o qual vem profetizando as coisas que devem acontecer em breve. Para João, ele as profetizou com símbolos, e no último dia é enviado para a igreja de Jesus Cristo, para dar a conhecer todos esses símbolos proféticos, e assim nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e a declarou enviando-las através do seu anjo aos seus servos, João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vem que é uma profecia, e são bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Agora vejam, vocês a bem-aventurança de ler e de ouvir as palavras da profecia deste livro. E para o tempo final, o último dia, no qual Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, ele vem mostrando o significado dessas profecias, que estão em símbolos. Ele vem mostrando para a sua igreja, para desta forma, a sua igreja, para assim que a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, conheça todas estas coisas que devem acontecer em breve, as coisas que estão em símbolos, e conheçam a realidade, o significado desses símbolos, e assim sejam chamados, reunidos e preparados para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro.
No Apocalipse 22, também nos diz no versículo 9, vamos ver, no versículo 7 em diante diz: eis que presto venho, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Vê que é um livro profético, porque diz: eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas, e depois que as tinha ouvido e visto, me prostrei para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Foi o anjo de Jesus Cristo o que lhe mostrou todas estas coisas que João viu em símbolos, aqui nestas visões apocalípticas. Porém ele me disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, nem é Elias, nem é Moisés e nem é Jesus. Ele é somente o instrumento de Jesus Cristo, através do qual o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estará ministrando, operando o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Elias por quinta vez e o ministério de Jesus por segunda vez, para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e sermos chamados e reunidos e preparados para sermos transformados no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, em qual ano do sétimo milênio os mortos em Cristo ressuscitarão e seremos transformados nós que estamos vivos? Nós não sabemos, mas o importante é estar ouvindo a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, ou seja, esta grande voz de trombeta, a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, revelando-nos todas essas coisas que devem acontecer em breve. Assim estaremos sendo preparados para a nossa transformação. Temos visto através das Escrituras qual é a promessa do último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E em torno dessa promessa giram todas as demais promessas para a igreja do Senhor, Jesus Cristo. E Jesus disse: orem, para que sejam tidos por dignos de evitar todas estas coisas que virão e de estar de pé diante do Filho do Homem, ou seja, estar em pé diante da promessa do último dia se cumprindo entre a sua igreja, estar em pé diante da promessa da vinda do Filho do Homem, com seus anjos manifestando-se, o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, operando, ministrando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. O ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus, estará sendo operado pelo Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E também o ministério de Moisés e o ministério de Elias. E estar em pé diante da promessa do último dia, estar em pé diante dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Isto o identifica como um escolhido de Deus, um primogênito de Deus que, neste tempo, neste último dia, estaria ouvindo a voz de Deus. Porque o que é de Deus, a voz de quem ele ouve? A voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Agora vejam como a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, estará falando-nos no último dia e estará dando-nos a conhecer todas estas coisas através do seu anjo mensageiro. E o que é de Deus? As ovelhas de Jesus Cristo estarão ouvindo a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. A promessa do último dia. Temos visto de forma bem clara qual é a promessa do último dia: a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E em torno do cumprimento dessa promessa giram todas as demais promessas: a ressurreição dos mortos, a transformação nossa dos que estamos vivos, a trombeta final, o recolhimento dos escolhidos, o arrebatamento para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Todas estas promessas giram em torno da vinda do Filho do Homem com seus anjos,
que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. Em breve, todos sejamos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes continue abençoando, que Deus lhes guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção.